Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Fios Pinguim. Aqui é a Ajuda da Ju Handmade e hoje eu vou te ensinar a fazer esse belíssimo suplá, que é uma ótima sugestão para o Natal, principalmente aqui nas cores que eu utilizei, mas ele pode ser usado em qualquer época do ano. Esse suplá, se você aumentar o diâmetro dele, ele facilmente vira um tapete. É só seguir a regra de aumentos aqui por todo o diâmetro e depois fazer o acabamento que eu vou ensinar aqui, que é um acabamento que fica lindo e muito fácil. Para fazer esse suplá, eu vou utilizar a agulha de crochê 4 milímetros e o fio Ateliê Natureza. Vou utilizar a cor Garapa, que é esse verde, e a cor Potássio na borda. A receita completa você também encontra lá no blog da Fios Pinguim. Então, para começar, eu vou fazer um anel mágico com 12 pontos altos e é seguir regra de aumento aqui. Como que funciona a regra de aumento? Anel com 12 pontos, próxima carreira inteira de aumento, ou seja, cada ponto, ó, tem 2 pontos altos. Então, eu tenho 12, nessa eu tenho 24. Na próxima, a cada um ponto sozinho, eu tenho um aumento. Na outra, a cada 2 sozinhos, eu tenho um ponto com aumento. A cada 3 pontos sozinhos, eu tenho um ponto com aumento. E assim por diante. O número de carreiras, o número de pontos por carreira vai aumentando de 12 em 12. Aqui, ó, eu trabalhei certinho regra de aumentos, tá? Eu fiz contando com o anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Eu achei que ele ficou meio grande, ele ficou com 42 centímetros de diâmetro, então dá para fazer uma carreira a menos, tá? Mas se você gosta dele grandão, né, ó, esse aqui, ó, 42 centímetros, você segue esse tamanho aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Para finalizar, eu fiz uma carreira inteira de ponto baixo, e essa carreira de ponto baixo eu já fiz com a cor do acabamento, né, da borda, na cor potássio, e essa carreira é ponto sobre ponto. Não tem aumento em nenhum momento, tá? Ela uniformiza a base redonda e aí eu já começo a fazer o acabamento aqui da borda. Para fazer um tapete, é só você ir aumentando o número de carreiras. Tapete, conforme você vai crescendo o tamanho, às vezes a regra de aumento ela para de funcionar. Então você vai colocando aumentos aleatórios e vai colocando a sua base redonda na mesa, no chão, vai vendo se ela tá plana, se tá embabadada, tá com excesso de aumentos, ou se ela tá levantando, né, empinando, é porque tá faltando aumentos. Mas fica lindo um tapete com esse acabamento. Sugiro muito que vocês façam. Então, para iniciar, eu vou fazer um anel. Vou fazer aqui, na verdade, uma amostra, né? Eu não vou fazer essa peça grande. Eu vou fazer uma amostra. E o anel com 12 pontos altos. O anel eu vou fazer, eu faço desse jeito. Subo 3 correntes para dar o meu primeiro ponto alto. E vou colocar aqui mais 11 pontos altos, que é entra no anel, laça, tira 2, laça, tira 2. Laça, entra no anel, laça e vai fazendo pontos altos. Faça pontos soltinhos, não faz ponto apertado, porque depois o anel
Na hora de fechar, fica com um buraco no meio. Se o seu ponto é muito apertado, sugiro que você trabalhe com uma agulha maior. Pode aqui até trabalhar com agulha 5 milímetros tranquilamente, tá bom? Agora aqui eu vou colocar o meu último ponto alto desse anel. Tenho 12 pontos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Fechar o anel. E fica bem bonitinho assim, redondinho. E entre o primeiro e o segundo ponto alto desse anel, olha, eu vou entrar aqui com a minha agulha por trás, vou levar essa alça lá em direção à minha mesa. Aqui você pode subir 3 correntes, ou melhor, pode fechar com baixíssimo e subir 3 correntes, ou subir desse jeito aqui que eu vou mostrar, que a emenda, né, a quebra de carreira, fica praticamente invisível. Ó, você não percebe onde está a quebra de carreira. Então, fica bonito desse jeito aqui que eu vou te mostrar. Então, a alça tá aqui, eu insiro a agulha, ó, pela frente. E vou trazer a laçada, ó, para frente. Então, eu fico com um anelzinho para trás e um para frente. Entro na de trás, entro na da frente, dou uma laçada, faço meio ponto alto, dou mais uma e aqui formei o meu primeiro ponto alto da carreira. Essa carreira é inteira de aumentos, ou seja, eu vou colocar 2 pontos dentro de cada ponto de base. E tudo ponto alto. Aqui é o meu último ponto. Então, essa carreira, eu tenho 24 pontos altos, todos os pontos com aumento. Para a próxima, o fechamento é a mesma coisa, tá? Entre o primeiro e o segundo ponto da carreira, eu venho aqui, ó, por trás, levo essa alça lá para trás, deixo ela não tão comprida, não tão curta, dou uma regulada, ó. E agora eu venho com a agulha pela frente, vou passar o fio, ó, aqui por trás dessa alça, por cima da agulha e vou trazer ele para frente. Fico com uma alça de um lado, uma alça do outro. Entro na de trás, entro na da frente, dou uma laçada e dou mais uma laçada para dar altura do ponto alto. Essa carreira vai ser um ponto sozinho, um ponto com aumento, um ponto sozinho, um ponto com aumento. Eu começo aqui com um ponto sozinho e vou para o próximo, que é o ponto com aumento. Um ponto sozinho, um ponto com aumento. Um ponto sozinho, um ponto com aumento.
Estou chegando aqui no final da minha carreira, olha. Fiz um ponto alto sozinho e agora eu vou fazer 2 pontos altos juntos, que se encontram aqui com o ponto alto sozinho do início da carreira. Eu vou fazer mais uma carreira, olha que redondinho. Mais uma vez, fazer o fechamento entre o primeiro e o segundo ponto, levo a alça lá para trás, dou uma reguladinha, não deixo comprida nem muito curta, venho pela frente, trago a laçada por trás dessa alça e por cima da agulha. Trago para frente, fico com duas, entro na de trás, entro na da frente, laço uma, laço duas. Agora essa carreira, ela é 2 pontos sozinhos, um ponto com aumento, 2 sozinhos, um com aumento. Fiz o meu primeiro ponto alto, vou fazer o segundo ponto alto e o meu aumento. Então, para cada 2 pontos sozinhos, eu tenho um aumento. Um ponto sozinho. Segundo ponto sozinho. Um ponto com aumento. Note que aqui eu coloco o meu aumento fora do aumento da carreira anterior. Então, evita colocar aumento sobre aumento. Se a sua carreira, a próxima carreira, começa com 3 pontos altos, um aumento, 3 altos, um aumento, e o aumento vai cair em cima do aumento da carreira anterior, começa só com 2, e o terceiro você faz no final. Sabe? Vai dividindo isso. Aqui a ordem dos fatores não altera o produto. Sua carreira começa com 8. Não precisa necessariamente começar com 8 pontos altos e fazer o aumento, se o aumento vai cair em cima de um aumento da carreira anterior. Começa com 6, faz o aumento, e esses 2 restantes você faz no final da carreira. Por quê? Colocando o aumento em cima do aumento, você vai deixando a sua base redonda com bicos. Ela não fica tão redondinha. Então, evite colocar o aumento em cima do aumento da carreira anterior. O que é o aumento em cima da carreira anterior? Né? É fazer isso aqui, ó. Aqui tem um aumento, certo? É colocar o aumento em cima dele. Se você for trabalhando assim todas as carreiras, quando chega no final, ela tá meio bicuda. Então, evite, tá? Então, aqui eu fiz 1, 2, aumento, 1, 2, aumento, 1, 2, e agora é o aumento. Então, a cada 2 pontos altos, um aumento. Concluí aqui a minha carreira, eu já vou cortar o fio, porque estou fazendo uma amostra. Você continua aí com a regra de aumentos, então a próxima carreira são 3 pontos altos e um aumento, 3 altos e um aumento, e assim por diante. Cortei o fio, coloquei aqui numa agulha de tapeceiro, vou entrar aqui, ó, pela frente, entre o primeiro e o segundo ponto da carreira. E agora, eu entro só na alça de trás dessa última corrente, cabeça de ponto, e formo uma correntinha. É arrematar esse fio, você vai fazer isso lá mais pra frente. Esconder bem esse fiozinho.
depois passa uma colinha de tecido e corta a ponta. Olha como fica redondinho e cadê, né, a quebra de carreira? Fica difícil de visualizar quando a gente faz esse ponto alto, fake, né. Vou fazer agora uma carreira inteira de ponto baixo, vou usar a cor potássio, você pode também fazer inteiro numa cor só. Fazendo em 2 cores, eu acho que o efeito fica mais aparente, mas você faz aí do jeito que você mais gostar. Então, eu tô entrando aqui, ó, debaixo de um ponto qualquer, vou trazer a laçada para frente, deixo uma ponta comprida aí para você arrematar depois, sem miséria, e faz um ponto baixo. Essa carreira vai ser inteira de ponto baixo e ponto baixo sem aumento, tá? Então, aqui eu tenho 12, 24, 36, 48 pontos nessa última carreira verde e essa aqui também eu terei 48 pontos. É interessante que a sua última carreira termine com pontos múltiplos de 4, porque esse acabamento que eu vou fazer, ele é múltiplo de 4, então dê preferência aí, às vezes, principalmente se você estiver fazendo um tapete, né, vai chegar um momento que você vai começar a trabalhar com aumentos aleatórios, ou seja, você vai colocar aumento só quando for necessário, quando o diâmetro já está bem grandão. Aí dá uma checada na sua última carreira, vê se está com múltiplo de 4, se não tiver, espalha alguns aumentos para que chegue num número múltiplo, para que o formato, né, o desenho do ponto case certinho com os pontos de base. Então, inteira aqui, ó, em ponto baixo, tá? Concluir minha carreira em ponto baixo, fazer o fechamento entre o primeiro e o segundo ponto da carreira, eu venho com a agulha por trás, levo a alça pela frente e aqui eu vou subir um ponto alto, ó. Entro aqui, ó, pela frente, trago o fio para frente, entro na de trás, entro na da frente, laço e tiro um, laço e tiro um. Dentro desse ponto, eu vou colocar mais 3 pontos altos. Então, vai me dar um lequinho de 4 pontos altos. Quatro pontos altos, vou subir 1, 2, 3, 4 correntes. Vou virar a minha peça e aqui, ó, em cima desse meu primeiro ponto alto que eu fiz desse leque, ou o último aqui do avesso, vou fazer um ponto baixo, vou virar o trabalho novamente, ó, eu criei aqui um arco. Subo uma corrente, dou uma laçada na agulha e vou fazer 8 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, a gente vai construindo 2 carreiras ao mesmo tempo. Dou uma laçada na agulha, pulo 1, 2, 3. No quarto, eu entro e faço um lequinho com 4 pontos altos no mesmo ponto.
4 pontos altos no mesmo ponto. Subo 1, 2, 3, 4 correntes. Vou virar a minha peça. E agora eu vou fazer um ponto baixo, ó, eu vou pegar esse, olhando ele aqui, né, ao contrário, é esse meu último ponto alto desse lequinho. Vou abraçar esse último ponto, fazer um ponto baixo, viro novamente, faço uma corrente. Criei aqui o arco. E dentro do arco, eu vou fazer 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha como ele vai ficando. Vou fazer mais uma vez. Dou uma laçada na agulha, pulo 1, 2, 3 pontos de base. Entro no quarto, faço 1, 2, 3, 4. Fiz o meu lequinho com 4 pontos. Subo 1, 2, 3, 4 correntes. Viro o meu trabalho e aqui, ó, nesse primeiro, tudo depende do ponto de vista, né? É primeiro ou último ponto alto, eu abraço ele aqui. Abraço ele, venho por trás e faço um ponto baixo. Viro novamente, subo uma corrente e vou colocar 8 pontos altos dentro desse arco que formou aqui com as 4 correntes que eu fiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E esse é o ponto do acabamento desse suplá. É, aqui o porta-copos ficou bem grande, né? Eu acho que para ser um porta-copos tem que fazer um miolinho bem pequenininho, porque essa carreira aqui ela aumenta bastante, porque são 2 carreiras que a gente acaba fazendo, né? E é isso, gente. Esse é o ponto do acabamento. Você vai seguir assim por toda a carreira. Chegou no final, é cortar o fio e arrematar. Fiz o meu último ponto e sobram 3 pontos de base aqui, porque a cada 3 pontos de base tem um lequinho que a gente sobe com 4 pontos e faz o motivo desse, dessa borda aqui do suplá. Eu cortei o fio, vou puxar, colocar na agulha de tapeceiro e bem aqui, ó, aqui em cima desse primeiro ponto baixo, eu vou passar o fio e já vou fazer o arremate. Bem simples de fechar, tá? Não fecha com ponto baixíssimo, nada. E arrematar essa ponta bem arrematadinha, cortar, passo uma colinha de tecido para ficar bem firme, né? Não correr o risco de soltar e tá pronto. Realmente, um porta-copos eu acho que tá muito grande isso aqui. Tá mais para um porta-cumbuca, talvez. Um porta-copos, eu acredito que se fizer só o anel e uma carreira, já é suficiente, sabe? Ó. É que aqui não dá para ver direito, né, desse ângulo.
mas aqui tem uma, 2, 3, 4 carreiras na cor garapa, dá para você fazer só 2, no máximo 3. Para ficar um bom porta-copos. É isso aqui, um porta-cumbucas, já achei uma função. E eu espero que você tenha gostado de aprender a fazer esse suplá, que também pode ser um tapete. Esse acabamento fica lindo não só em bases redondas, mas também em bases quadradas, retangulares. Fica muito bonito e vocês viram que é super fácil de fazer. Faça o seu suplá e nos marque nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo!